Fala galera, belezinha? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo do canal do Ciência e Brisa. Nosso vídeo número 2 vinculado a essa série sobre magnetohipertermia, né? Na aula passada a gente começou a ver assim algumas ideias gerais sobre esse conceito, quando ele começou a ser falado na comunidade científica. Citamos aquele artigo 57 do Gilchrist, né, junto com uma galera lá, falando sobre essa história, né, dentro da comunidade médica, dessa possibilidade de você usar partículas de algum material metálico sensível à ação de um campo magnético, visando o aquecimento localizado de certas partes de tecidos biológicos, isso aparecendo como uma possibilidade terapêutica para combate de alguns tipos de câncer, linfonodos. E aí eu parei a última aula assim com esse artigo de 63 do Brown, e eu abro então a aula de hoje, o bate-papo de hoje, falando desse artigo, porque ele traz já um conceito que é importante no campo da magnetohipertermia, da forma que a gente tem trabalhado ela hoje, que já é usando assim nanopartículas magnéticas e que muda assim as escalas, muda a física, muda o approach dado ao problema por uma perspectiva científica. Então vocês vão de lembrar comigo que naquele artigo de 57 do Gilchrist, eu até chamei a atenção para o fato de que ele usava partículas micrométricas, né, e não nanométricas. Então esse tamanho das partículas ele é muito importante aqui para o desenvolvimento histórico da magnetohipertermia. E hoje o que a gente, na verdade, usa é um fluido magnético, é um ferrofluido, né? É um fluido que tem partículas de tamanho nanométrico, da ordem de 5 nanômetros de raio, ferromagnéticas, imersas no líquido base. E essas partículas, sendo tão pequenininhas, elas são consideradas partículas de domínio simples. Então é Single Domain Particle. O que é o lance do domínio simples? E aí, óbvio, o link direto com esse artigo que está aqui, né? Thermal Fluctuations of a Single Domain Particle. O domínio simples é uma forma que você vai ter de se referenciar àquela partícula quando esse material ele é magnético, mas ele é tão pequenininho que você entende que ele tem um único domínio magnético, é um dipolinho. E que na verdade esse domínio magnético ele veio de um processo físico de separação de uma peça maior, de um ímã maior, que era uma estrutura multidomínio, e você foi quebrando isso em domínios menores. O que seria o domínio? A origem do efeito magnético ela está lá dentro do átomo. Então, dependendo de como essas partículas subatômicas elas giram em torno desse núcleo atômico, nessa nuvem de probabilidade quântica que a gente entende que é o modelo atômico moderno, vai existir um resultado líquido desse movimento lá dentro, que vai ser um certo spin. Um spin você pode pensar como um vetorzinho que vai apontar numa direção e que vai carregar consigo uma informação média daquela dinâmica que você está numa escala ali abaixo, dessa dinâmica mais das partículas atômicas. Então é uma orientação típica daquela estrutura ali que já tem um bocado de elementos discretos, elétrons, prótons e tal, aquela dinâmica eletrônica, e que vai dar uma direção preferencial de como essa matéria está girando em torno de um eixo de referência eletronicamente ali dentro. E aí você pode pensar que um domínio magnético é como se fosse um grãozinho dentro do seu material, em que naquele grãozinho, aqueles átomos, que são vários na verdade, eles têm mais ou menos um comportamento coletivo que aponta numa direção média, que é um pouquinho diferente da direção média do comportamento coletivo desse grão vizinho. Então você tem vários grãozinhos com orientações ali que não são assim anisotrópicas, no sentido de que é um para um canto, outro para o outro, tem uma organização estrutural média daqueles domínios, mas eles não são idênticos, são multidomínios que cada um com seu spinzinho médio ali vão dar uma característica global não isotrópica em termos de uma orientação média, de um alinhamento típico daquele material numa certa direção, e isso diz respeito à estrutura magnética daquele cara ali. E as partículas magnéticas usadas em fluidos magnéticos, elas são partículas tipo monodomínio, single domain, porque elas são muito pequenininhas, velho. Tem 5 nanômetros. E aí tem esse artigo do Brown, de 63, que é um trabalho já teórico,
que investiga essas flutuações térmicas de partículas de domínio simples. Aí você poderia falar, tá, mas thermal fluctuations, de onde está vindo o lance da flutuação de temperatura? Aqui, quando a gente for explorar o problema de já da aplicação de um líquido magnético, eu tenho, né, as nanopartículas, elas estão imersas no líquido. Esse líquido, eles têm moléculas, as moléculas têm uma agitação, e vai ter uma interação das moléculas desse líquido base na superfície dessas partículas suspensas, que vai gerar um movimento que a gente chama de movimento browniano, que tem uma característica isotrópica, vai para todas as direções em igual probabilidade, randômica, altamente descorrelacionado no tempo, então não tem memória nenhuma, você poderia pensar que é um ruído branco ali, e isso vai induzir certas características, essas partículas de domínio simples, né, que vão estar sujeitas a flutuações térmicas, em que elas vão ter escalas de tempo ali, em que elas vão, né, interagir entre si, que elas vão interagir com um certo campo externo, que elas vão interagir com as moléculas do líquido base. Então eu começo a ter escalas de tempo associadas a mecanismos físicos de relaxação browniano, magnético, etc., aos quais essas partículas, né, de domínio simples vão estar sujeitas quando estiverem também imersas no líquido base. E aí vem o trabalho da NASA, dos anos 60 também, de 57, e aqui é um relatório assim, né, de um trabalho que foi contratado para ser feito assim, por uma equipe de cientistas, e foi um contrato que a NASA, na verdade, pediu para essa equipe fazer, que é um estudo de um líquido ferromagnético. E isso tem tudo a ver assim com o desenvolvimento científico dessa coisa que a gente quer falar, que é a magnetohipertermia. Então, galera, a ideia dessa série de vídeos é fazer vídeos curtinhos, de 10, 12 minutos, para ir contando essa história bem passo a passo, para a gente ir falando sobre esse tema, para que mais pessoas possam se interessar por esse assunto, possam querer estudar esse assunto. Né? Eu tenho trabalhado com isso há uns anos já e tenho desenvolvido um monte de ferramenta computacional, de simulação e análise, né, voltada a esse problema. Então eu estou numa fase em que essas ideias assim, elas vão começar a se misturar em termos operacionais com a construção de códigos, algoritmos, desenvolvimento de programas, GitHubs, imagens coloridas, novas ferramentas que eu tenho vislumbrado assim, para a gente poder desenvolver inclusive, e que consigam ser utilizadas pelas pessoas para elas responderem perguntas que elas não conseguiram responder ainda em relação a questões que envolvem assim essa técnica. Então a ideia é que a gente passe por uma revisão bibliográfica de alguns trabalhos importantes para a gente entender como que a coisa foi construída e onde que ela está hoje em dia e o que a gente pode fazer para ajudar. Que eu acho que essa que é para isso que serve, né? Tipo um cientista, é para fazer essa ponte assim, tá? É uma pena que hoje em dia assim, velho, é pouca gente que eu acho que entende isso assim, mesmo dentro do meio acadêmico assim, virou uma coisa muito doida, cara. Mas enfim. Então a ideia é passar por esses artigos, por essas questões, mas também vou entrar um pouco na modelagem, nas equações principais que governam o campo de temperatura, nas variáveis que se relacionam para eu entender qual vai ser a temperatura num ponto do espaço dentro de um tumor elíptico que está numa certa configuração, sujeito a um campo de tantos amperes por metro, de uma frequência tal. Como que tudo isso se relaciona num modelo matemático, para a gente prever essas coisas, para a gente simular isso, né? Então é um pouco assim, esse o objetivo desse mini curso, assim, que eu vou encarar como mini curso. Aulas curtas, 10 minutos. E aí isso também tem o objetivo de angariar pessoas para trabalhar comigo, né, velho? Eu tô sozinho, não tô sozinho, mas tô assim com pouca gente, sabe? Porque hoje em dia, cara, pro cara fazer um mestrado, doutorado, tem que ser um guerreiro, assim, sabe? Eu fui ver esses dias uma matéria lá que falava que o cara tava fazendo, era um cara fazendo doutorado em astrofísica na Califórnia, num projeto, inclusive, que envolvia um trabalho com a NASA, né? E esse cara, esse cientista brasileiro, tá tendo que comer salsicha, cara, todo dia para conseguir pagar as contas. Tava cogitando vender o plasma dele para tirar uma grana, porque não tem dinheiro, velho, para poder, né, fazer pesquisa, porque o Brasil tá cagando assim pros cientistas e tal. Tá mais preocupado com outra galera aí, com galera que planta, enfim, que faz pasto para boi pastar. E aí, cara, essa é a nossa situação, assim, né? Mas eu preciso de galera para poder trabalhar comigo, então um pouco também dessa série para falar sobre esses artigos e motivar as pessoas a se interessarem por esse tema. Então esse trabalho da NASA dos anos 60, o que ele faz? Ele é um estudo
em que a NASA pediu para o Rosenzweig fazer. Esse cara, o Rosenzweig, ele tem um livro chamado Ferrohydrodynamics, ele é o papa dessa área de fluido magnético. Ele começou a estudar fluido magnético, assim, saca? E divulgou a coisa no mundo e tal. E ele começou a mexer com fluido magnético, porque ele tinha uma empresa que prestava serviço para a NASA, né, que hoje virou a Ferrotec, que vende fluido magnético para o mundo inteiro e tal. E é caríssimo o fluido magnético. E essa empresa fez um estudo assim, para a NASA dessas propriedades de líquidos ferromagnéticos. Parte desse estudo vira depois o livro Ferrohydrodynamics, que ele teve que compilar as informações, organizar e tal. Então é um estudo para investigar o comportamento desse material novo que foi sintetizado então dentro desse contexto, desse trabalho com a NASA nos anos 60 por um cara chamado Steven Papel, que trabalhava para a NASA, e ele é o cara que é o dono da patente do ferrofluido. Então a gente fala dele, assim, foi o cara que inventou, mas devia ter uma grande equipe e tal. É o cara que entra na patente com o nome ali, era o cientista líder dessa missão, assim, que foi o cara que recebeu o crédito pela criação de um fluido magnético usando partículas nanométricas de material ferromagnético num líquido base. E aí, quando esse material surge, então, o fluido magnético, a coisa meio que muda, assim. A gente começa, então, a ter, assim, uma série de novas aplicações, novas possibilidades, etc. E a coisa vai evoluindo. Eu quero ver quanto tempo que eu estou falando aqui já, não estou conseguindo ver a contagem. Tem 11 minutos já. Então, eu vou parar por aqui na aula de hoje. Na aula que vem a gente vai para esse artigo aqui do Fanning, que já é um trabalho dos anos 80, em que ele está medindo já coisas que acontecem dentro de um fluido magnético. Porque aqui tem uma separação interessante entre esses dois anos, assim. Até aqui eu estou falando, tem esse tema, magnetohipertermia, tem esse aviso na comunidade médica de que eu posso usar partículas de ferro com campo magnético para esquentar um tumor, massa. Aí depois tem um trabalho teórico do Brown que fala sobre flutuações térmicas em partículas de domínio simples. Então agora o lance é a escala, aquelas partículas eram micro, agora a gente tem partículas nano. Já estava rolando a existência de partículas de domínio simples. Então, em 63 a gente já sabia sintetizar partículas de domínio simples. E em 67 a gente põe essas partículas no líquido base, cria um líquido magnético, um trabalho da NASA. Na época a NASA queria fazer um estudo para ver se isso poderia virar um combustível de nave espacial magnético, esse combustível. Então, depois que a nave sai da atmosfera, tem mais gravidade para retornar para o tanque de combustível e poderia pegar uns ímãs e cair puxando esse combustível magnético. Então essa era a ideia, acabou que a NASA não usou isso, ela fez os combustíveis sólidos, isso resolveu o problema dela de não ter líquidos inflamáveis navegando em lugares perigosos, numa nave cheia de circuitos eletrônicos e poderia explodir no espaço. Então ela abandona o uso, mas já tem um material fluido magnético. Entre 67 e 86, aí a galera vendo, por que esse cara eu posso usar? Aonde eu vou usar fluido magnético? Quais as aplicações? E aí eu já vou direcionar para uma aplicação específica na próxima aula, que tem a ver com essa medição de suscetibilidade complexa em ferrofluidos. Claro, vou explicar o que é isso, o que significa no contexto da magnetohipertermia. Então vai ser mais ou menos assim que a gente vai caminhar. Depois tem a equação também, tem um monte de artigo aqui, tem a equação, tem um material bem bonito que eu preparei para a gente falar sobre isso daí, e que vai virar um pedaço do canal, assim, beleza? Então gratidão pela atenção nessa aula, vídeo de hoje, a gente se vê no próximo vídeo do canal do Ciência e Brisa. Falou, galera, é nóis!